Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Quem entrou no barco? Foi Jesus, né? E seus discípulos. E Jesus, vendo a fé deles, daquele povo que trouxe o paralítico, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Olha aí, Jesus tem poder para perdoar pecado. É só a gente arrepender e pedir para Ele, né? Ele perdoa. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Jesus, que fez esse milagre, Ele é o mesmo Jesus. Ele não mudou e não mudará. Tudo vai passar, mas a palavra dele não passa. Então Ele tem poder para fazer o que Ele quiser fazer, porque todo o poder foi dado ao nome de Jesus. E não há outro nome no qual possamos confiar, além de Jesus. Tanto no céu, na terra, não existe outro nome. O nome é Jesus. Então esse é que foi dado poder para Ele, em todas as coisas. Olha só, Jesus falou assim: Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os seus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Para a gente entender essa parte, a gente tem que ler toda a Bíblia, saber, ter conhecimento, né, da vontade realmente de Deus. Por quê? Porque várias partes na palavra de Deus fala que a pessoa está doente, não foi porque pecou ou porque seus pais pecaram, mas é para a glória de Deus. Então quer dizer que não é toda doença que tem na vida da pessoa, no corpo, não é toda doença que é por causa do pecado. Algumas pode ser que seja, mas para Jesus não tem, para Deus não tem muita importância isso, porque Ele veio foi para salvar mesmo, salvar a alma das pessoas, trazer vida eterna. Então a pessoa que serve o Senhor Jesus, tanto faz ela estar enferma, doente, né, ou com saúde plenamente sadia, ela vai continuar servindo e amando o Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele é o único caminho que nos leva até Deus. Então, não é porque muitas vezes acontece isso. Às vezes a pessoa está enferma por causa do pecado. Quando ela se arrepende do pecado, das coisas que ela fez no passado e volta para Jesus, Jesus perdoa ela e também faz um milagre na vida dela. Então, assim, é um trabalhar de Deus. É Deus que trabalha na nossa vida. E Ele trabalha de acordo com a vontade dele, do jeito dele e na hora dele. Não é o nosso jeito, não é a nossa hora. A obrigação da gente é pedir a Deus, porque Jesus mandou a gente pedir e ser-vos-á dado. Então nós temos que pedir sim, porque nós sabemos que Ele tem poder para nos abençoar, para nos dar, para nos curar. Só que seja feita a vontade dele, né? Como diz o Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então o dever nosso é pedir, confiar, ter aquela certeza que Jesus está trabalhando, do jeito dele. Vamos continuar no versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, que é Jesus, Ele estava se referindo a Ele mesmo, que aqui na terra Ele foi homem, né? Ele sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então Ele se humilhou à morte de cruz, mesmo sendo Deus, né? Então aqui Ele era chamado de Filho do Homem, por quê? Porque Ele era carne, assim como nós somos carne, né? Diferente que Ele foi Jesus, carne santo, não cometeu pecado, e nós somos falhos, cheios de erro, cheios de defeito, somos pecadores. Por isso que nós precisamos dele, né? Que o sangue dele é que nos liberta de todo pecado. Olha, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, ele disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico foi curado, né? Graças a Deus, aí que benção. Quando Deus quer nos curar de doenças, qualquer tipo de doença, quando Ele quer, Ele cura. Nós temos que crer e pedir, né? E a parte nossa é essa, e a parte dele é fazer, e a nossa parte é esperar nele, amém? E continuar confiando. E levantando-se, foi para a sua casa, e a multidão vendo isso, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens, que Jesus era homem, né? Assim, Ele tinha duas naturezas, Ele estava falando da natureza homem de Jesus. As pessoas aqui falou, a multidão. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Jesus fala para todos, né? Segue-me, porque
muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, igual Mateus aqui, ele se sentiu um escolhido. E ele foi quando Jesus chamou. É o que nós temos que fazer. Jesus nos chama e nós temos que nos fazer escolhido. E aí ele nos abençoa. Aí a gente passa a ser seguidor do mestre, né? Como Mateus, que é São Mateus. E ele, levantando-se, o seguiu. É o que nós temos que fazer, seguir Jesus. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Olha quem que Jesus escolhe para sentar com ele: os publicanos e os pecadores, né? Jesus é maravilhoso, né? Muito humilde. Versículo 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Ele diz: os sãos não precisam de médico, né? Então, Jesus falou isso na Bíblia inteira. Ele veio para os doentes, para os enfermos, para os problemáticos, para os angustiados, para os tristes, para aqueles que estão sofrendo. Quem está bem, está são, está tranquilo, eles não sentem, né, nenhuma necessidade de Jesus. Jesus não veio para isso, veio só para aqueles que necessitam de Jesus, que quer Jesus, que sente a necessidade, que sem Jesus ele é doente, doente espiritualmente, doente psicologicamente e até doente físico, porque todas as pessoas que estão enfermas e sentem a necessidade de Jesus e tem essa fé, sabe que Jesus pode curar, tem essa humildade, que precisa, né, e chama Jesus, Jesus vem e faz a obra. Jesus falou: meu justo viverá pela sua fé. Então nós temos que viver pela nossa fé, através da nossa fé no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então essa frase é a mais importante aqui dessa pregação não, dessa palavra, né? A palavra que Jesus deixou para mim e para você, que não é uma pregação, é a palavra do Senhor. Olha, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessita de médicos sãos. Quem está sãos não precisa de médico. E Jesus é o médico dos médicos. Quem está doente precisa de médico, busca Jesus, que principalmente a vida espiritual nossa precisa do médico chamado Jesus, que é médico dos médicos. Olha que lindo, que coisa maravilhosa. Ele diz: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Por quê? Porque ele quer curar, né? Tanto fisicamente, como eu falei, vou repetir, fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Ele quer curar a nossa alma, quer curar o nosso interior, quer curar a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos. Se nós buscar, né, pela nossa família em oração, Jesus quer fazer isso, na nossa vida, na vida da nossa família. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. Então todos nós que entendemos que nós somos pecadores, nós não somos justos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus, mas nós não somos justos, somos pecadores. A gente arrepende, né? Jesus veio chamar nós para o arrependimento. Então quando a gente vê que tem uma coisa que não agrada a Jesus, a gente arrepende de todo o coração e pede: Jesus, me perdoa, e eu não quero voltar para esse mesmo erro, para esse pecado. Me dê força, me ensina, me orienta, me fortalece e me ajuda. É isso que Jesus veio fazer. Ele disse que não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então é muito importante isso. Aquele que se sente justo, que já é justo e está tudo certo, esse não precisa de Jesus. Jesus veio para aqueles que sente necessidade de Jesus e quer se arrepender e sente que é pecador, que realmente falha, porque nós falhamos, mas Jesus não falha, Ele é poderoso. E nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é fiel, amém? E nós que estamos em Jesus somos vitoriosos, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Todos nós, eu e você que cremos nele, amém? Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. E a vitória é certa, a vitória é minha, a vitória é sua, pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Graças a Deus.